Meus amigos, segundo o estudo do Centro de Liderança Pública, o fim dos super salários no país faria com que o Brasil economizasse quase 4 bilhões de reais por ano. 4 bilhões de reais por ano. Em janeiro, por exemplo, quase 18 mil servidores públicos receberam um salário maior que o de Lula, de Rodrigo Pacheco, do presidente do Congresso, né? E do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que receberam quase 42 mil reais. O impacto foi calculado com base no projeto de lei que acaba com os super salários, ou com salários acima do teto permitido pela Constituição, mas que está parado no Senado. Esta é uma questão que envolve aí muitos detalhes, né? Os privilégios de um lado, os cargos que precisam ser bem remunerados do outro. Como é que você vê, Cássio? Nelsinho, eu acho que esse problema dos supersalários, ele tem uma outra face que a gente não discute, que é a má prestação dos serviços públicos. Fossem os serviços públicos prestados a contento, ninguém estaria discutindo os salários dos servidores públicos. E a gente funciona assim na iniciativa privada. Se você tem um bom funcionário, ou se você contrata um serviço e ele é prestado de forma positiva, você não liga de pagar mais por aquele serviço que é melhor. O problema é que, e a gente estava discutindo sobre a polícia há pouco aqui, e isso acontece na saúde pública, acontece na educação pública, acontece no judiciário. Nós temos há muitos anos um sucateamento dos nossos serviços públicos e é óbvio que isso reflete numa má prestação para a população. E aí a população tem toda a razão de reclamar dos supersalários, porque aí nós temos pessoas muito bem remuneradas que esta remuneração não condiz com aquilo que elas estão prestando para a população. Eu vou dar um exemplo judiciário. O Pacheco, Gesualdo, Raquel, você, a gente já trabalhou em ações milionárias e o juiz, o salário do juiz que está julgando aquela ação milionária é muito menor que a ação. Então faz sentido o juiz ser bem remunerado, desde que nós tenhamos um julgamento célere, um julgamento imparcial e assim sucessivamente. Então eu acho que são duas discussões. Primeiro discutir qualidade para depois a gente entrar nessa questão dos supersalários. Olha só, um complemento, esse valor que seria economizado seria suficiente para incluir 500 mil de pessoas no Bolsa Família, além de equivaler quase 1/3 do que o Ministério dos Transportes gasta com investimentos em rodovias. Ô, Gesualdo. Eu acho o seguinte, funcionário público de modo geral ganha muito mal. Quando a gente fala desses 18 mil, isso é exceção excepcionalista, porque o funcionário público de prefeitura, o soldado, o professor de piso, eles são muito mal remunerados de um modo geral. Esses 18 mil aí não é nem de salário, é penduricário. Recentemente foi aprovado um penduricário por MPF de 10 mil reais, uma ajuda de benefícios, sabe lá para quê? Para comprar gravata, essas coisas que são o grande câncer do funcionalismo público. O salário em si, até que não é um salário tão estratosférico. São os adicionais. Exatamente. É isso que pega, o Pacheco. É isso que tem que acabar. Vamos nos lembrar que o teto de salário é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. O funcionário público deve ser bem remunerado, até porque, como o Acaso estava falando, se você não tiver uma boa remuneração, as piores pessoas é que vão para o serviço público, e aí você vai ter sempre um serviço público mal prestado. Né? Eu sou um cara... Se o cara consegue ganhar mais fora, né? Sou bem formado, por que eu vou prestar um concurso público para ganhar uma merreca se eu posso, na iniciativa privada, ganhar muito mais? Agora, a questão é a hipocrisia brasileira, porque a Constituição fala que o teto é o salário de ministro do Supremo. E aí eles criam, para algumas categorias, grande parte, como disse o Gesualdo, grande parte do funcionalismo, a grande maioria do funcionalismo, ganha muito mal. Ganha muito mal. Agora, e muitas vezes até não recebem em dia e tal. Agora, existe uma elite do funcionalismo público que eles ganham. A gente falava disso domingo passado, do auxílio paletó, do auxílio moradia, creche pro filho, plano de saúde, papapá. Então você soma tudo, o cara tem um salário lá nominal de 30 mil reais. Mas se você somar
o que é gasto com aquela pessoa vai a 70, a 80 mil reais. E outra, além do que ele não gasta, né? Por exemplo, não gasta gasolina, não gasta carro. O cara, então, ele não... Eu sou advogado, eu pago aluguel do meu escritório, eu pago o toner da minha impressora, eu pago papel, café, água, condomínio, IPTU, secretária. Tem que comprar o seu próprio paletó, né? Você não tem auxílio. Tenho que comprar meu próprio paletó, minha gravata. Dias de férias. Quase nunca consigo tirar férias, né? Não tenho... Né, férias forenses, depois das férias, 2 meses de férias. Não, fala, mas o juiz trabalha demais. E a gente trabalha pouco, pô. Sabe, isso aí é uma barbaridade. E assim, volto a repetir, acho que deve ser bem remunerado. O que me incomoda é essa hipocrisia. O camarada mora na cidade, tem imóvel próprio na cidade e ele ganha ganha auxílio moradia como se ele tivesse sido deslocado numa missão para outro lugar. Aqueles procuradores lamentáveis lá da Lava Jato, todos ganhavam. Ganhava uma barbaridade no Dallagnol. Até casa do Minha Casa Minha Vida, esse camarada comprou. Lava Jato faz 10 anos hoje. Que eu ia falar. Hoje é dia 17 de março. Exatamente há 10 anos nós tínhamos a primeira fase da Operação Lava Jato, que citou aqui. Um parênteses aqui, uma questão de informação para nossa audiência. Agora, na polícia não tem super salário para soldado, né, Raquel? Exatamente, e concordo, concordo com a fala de todos. O Pacheco agora foi muito perfeito na colocação. Que legal. Gente, coloca na aberta aqui, Vitinho. Os dois estão concordando. Aliás, foi o que melhor colocou aqui em relação a essa indignação aos super salários, porque quando a gente fala em super salários, são super méritos. E isso é correlato à livre concorrência do mercado. O serviço público, ele não combina com super e salários hiperbólicos, né? A gente não consegue ver. Agora, a remuneração adequada, digna, para dar dignidade para aquele servidor público, deveria ser a todos. O que a gente vê são professores, são policiais com salário deboche, enquanto super salários pagos de forma incondizente com o serviço público. Agora, como que a gente poderia melhorar a situação do servidorismo? Quais seriam as propostas para equilibrar essa questão? Não deixar tantos privilégios, por outro lado, ser uma carreira atrativa. Como é que vocês veem essa questão aí? Como nós poderíamos melhorar a situação do funcionário público brasileiro? Quando veio a Emenda Constitucional 45, lá atrás, ela criou o subsídio. O que seria o subsídio? Altos funcionários ganhariam aquela verba e só. Mas daí o próprio STF, que recebe por subsídio, disse que penduricalho não entra. Ali era a iniciativa, ali era a proposta. É X e pronto. Mas o próprio Supremo Tribunal passou a autorizar que é X mais Y mais Z, e isso gerou esses super salários. Nelsinho, fazendo uma matemática simples, se nós dividíssemos esses 4 bilhões que correspondem aos super salários por algumas categorias de servidores que são essenciais e não são tão bem remunerados, a gente já estaria implementando uma política simples e efetiva na prática. Aos enfermeiros, aos professores, aos praças policiais, essas categorias com as quais nós convivemos e dependemos no dia a dia, já seriam todos muito beneficiados por essa distribuição. Vocês são a favor dos pisos? A gente teve recentemente o debate do piso da enfermagem, por exemplo. Vocês acham que a gente tem que começar a estabelecer esses pisos para quem está lá na ponta da linha? Na prefeitura, numa cidade pequena, um servidor do Estado, e aí? Então, é piso e teto. É piso e teto. Mas o problema é que a União criou o piso e a prefeitura que paga. Que o sujeito tem que ganhar, e o teto, que é o máximo que tem que ganhar. Isso tem que ser regulamentado. O Acácio estava falando... Professor, salário de professor é uma vergonha. Uma vergonha. Quem que vai hoje falar, não, eu quero... Só por vocação mesmo, né? Eu sou neto de professores. Meu avô, com muito orgulho, era professor de matemática em São José do Rio Preto. Minha avó era professora também em São José do Rio Preto. Conseguiam levar uma vida digna. Meus avós tiveram 3 filhos. Todos os 3 filhos se formaram, estudaram, enfim. Hoje, um professor e outra. Meus pais também estudaram em escolas públicas. A minha mãe, que é formada em letras, psicologia e direito, fez
toda a formação dela, básica, fundamental, ensino fundamental, em escola pública. Hoje, as escolas públicas estão um horror e os professores, o salário é lamentável, não atrai. Você não consegue atrair ninguém. Então tem que ter um piso, assim como tem um teto, não tem que ter penduricalho, tem que ter um piso que é aquele mínimo que a pessoa tem que... Você sabe, você ficou falando, eu fiquei imaginando, né? Qual é o casal de professores hoje? Aí, você que está na nossa audiência, professor e professora, um casal de professores que vai ter seus 3 filhos bem criados ali com educação e tal, em condições de ter 3 universidades, com a mamãe do Pacheco. Hoje é muito difícil, né, a situação do professor, até porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o Acácio, Raquel, a gente tem uma regulamentação, uma legislação toda complexa do professor, que ele não sabe no final do ano se no próximo ano, em janeiro, ele vai ter aula para dar, quanto que ele vai ganhar no próximo mês, como é que ele, em que escola que ele tem que se dirigir para dar uma aula, se ele tiver aula, aquela sopa de letrinhas que eles chamam dos professores, né? Professor categoria A, B, C, até o Z. E aí a gente tem uma situação que, no final das contas, além de ser ruim para o servidor, para o professor, para a professora, é ruim para o aluno. Ruim para o aluno. É ruim para a criança que está na escola, dependendo desses professores também. Eu acho não, tenho certeza. Se a gente olhar para os cursos de pedagogia, os cursos de pedagogia hoje têm um déficit muito grande. Sobram vagas, inclusive nas universidades públicas, porque não atrai mais as pessoas. Você bem disse, ou alguém é muito vocacionado, nasceu para ser professor ou professora, ou dificilmente fará aquele curso. E aí a gente tem o reflexo na qualidade da nossa educação no dia a dia. No que diz respeito ao piso, eu sou favorável ao piso, mas eu sou favorável ao piso no poder público. Eu acho que é muito difícil a gente regulamentar o piso na iniciativa privada e forçar, obviamente, o empreendedor, o empresário, a estabelecer um piso também a determinadas categorias. Aí eu acho que já seria uma ingerência forçosa do Estado e o Estado estaria entrando numa seara que ele não consegue resolver nem dentro de casa, mas ele acabaria palpitando no coleguinha. Ô, Raquel, e curioso que a gente precisa dos professores e a gente precisa da educação para uma transformação social e para que a gente tenha um país muito melhor. A gente tem exemplos do Japão e países asiáticos que priorizam a educação, valorizam o professor, valorizam o policial. Então é algo muito grave quando a gente vê o abandono da educação, da segurança pública, dos pilares dos direitos sociais, e a gente quer uma mudança, uma transformação social. O Japão se reconstruiu muito com base na educação depois da guerra, né? A gente tem os exemplos Coreia, principalmente. da Coreia do Sul, é que sensacional todo também. candidato tem esse mesmo discurso. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, porque eu não sou candidata ainda. Mas quando é na hora da efetivação, falta dinheiro exatamente para educação. Se tiver que cercear algum tipo de investimento, é na educação. Educação e segurança. Mas sabe por quê? É porque dizem que o que dá voto é concreto, irmão. Exatamente. A turma faz viaduto, ponte, inaugura praça, passa uma mão de tinta e faz reinauguração. Dá voto. Tem esse detalhezinho, né, Acácio? Mas aí é culpa da própria população também, né? Não dá pra gente jogar essa responsabilidade só nas costas dos políticos, né? Eles fazem isso porque a população é que vai votar. Exatamente. Com base nisso. Tem educação, por isso que eles votam dessa forma. Exato. E aí? Exato. Se nós cobrássemos... É um ciclo... as camadas sociais que têm esse discernimento e poderiam cobrar por uma melhor educação, por uma melhor saúde, por uma melhor prestação de serviços públicos, acabam não usando esses serviços públicos. E aí a gente tem uma roda infinita. Um ciclo. Nesse sentido. Exato, um ciclo. Só em relação ao piso, eu acho muito bem-vindo. Mas a gente tem que levar em consideração também as distinções sociais que nós temos, de regiões mesmo. Quando se criou o piso da enfermagem, muitas prefeituras do interior do estado de São Paulo não conseguiam pagar. Por conta do orçamento apertado que elas têm. Se no interior do estado de São Paulo não conseguem, imaginemos em outros locais. E aí é fácil, a União cria o piso e não dá condição para o município implementar esse piso. E você acha que essa questão do piso dos enfermeiros, no caso, freou de alguma maneira alguns outros pisos para outras funções também? Porque quando isso surgiu, no comecinho, todo mundo ficou muito feliz com a ideia, né? Foi uma medida muito popular. Por quê? Porque a gente estava acabando de sair ali da época da Covid, em que os heróis foram os profissionais de saúde. As pessoas que colocaram as suas próprias vidas em risco, suas famílias até, em prol do outro, em prol do outro ser humano. E na sequência a gente viu a ideia do piso do enfermeiro, da enfermagem, para valorizar esse profissional.
Assim que foi aprovada a questão do piso da enfermagem, a gente já viu, opa, não é tão fácil assim, tem que combinar com quem vai pagar também, né? Até porque nas prefeituras, que o Gesualdo falou, tem um limite, aliás, em todos os locais, mas a prefeitura sempre está muito perto desse limite de 50%, se eu não me engano, que é o que pode ser gasto com pessoal, né? Com funcionários. Algo assim, tem um limite e aí que as prefeituras iam ultrapassar e ia dar improbidade para o prefeito. E aí, depois disso, nunca mais se falou em piso para nenhuma outra categoria. Eu acho que por conta disso também, né? Você sabe que isso gerou até demissão na iniciativa privada. Alguns hospitais, algumas clínicas de menor porte, algumas operadoras de plano de saúde não conseguiam cumprir o piso e tiveram que demitir para que pudessem cumprir o piso com os que ficaram. De fato, ao passo que a gente imagina que também está ajudando uma determinada categoria, o estabelecimento desse piso de forma inflexível pode gerar essas distorções.